Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais uma aula hoje sobre simplificação de radicais. Na aula passada, nós estudamos as propriedades dos radicais. Então, essa simplificação de radicais está dentro desse assunto de propriedades de radicais, pois nós utilizamos duas propriedades para executar a simplificação de radicais, que é essa aqui primeira, que diz que a raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. E essa segunda, que diz que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Ou seja, se eu tenho o índice igual ao expoente, eu posso cancelar e fica só o resultado da minha base, certo? Então, vamos lá simplificar. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Aqui, primeiramente, o que a gente vai fazer? Aplicar essa primeira propriedade aqui. Essa primeira propriedade aqui, que é separar os fatores que tem dentro da raiz, certo? Primeiro, sim, e antes nós temos que observar o que está no expoente. Se o expoente, porque aqui é raiz quadrada, certo? Quando não tem o 2, o índice quando não tem o índice, é porque o índice é 2. Então, nós temos que observar se a potência ela tem índice 2, a potência que está dentro da raiz. Então, essa primeira potência tem índice 2, então tá ok. E essa segunda tem índice 1, no caso menor do que 2. Então, também não precisa mexer em nada, porque o índice tem que ser, como a raiz é quadrada, como o índice da raiz é 2, o expoente tem que ser 2 ou menor do que 2, certo? Para a gente trabalhar. Então, vamos separar agora. Vai ficar assim, raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 7, certo? Aí agora eu vou aplicar a segunda propriedade, que diz que quando o índice é igual ao expoente, nós podemos cancelar. Então, o índice aqui, como não tem, é 2, então eu posso cancelar o índice 2 com a raiz 2. Com a raiz não, com o expoente 2. Então, vai ficar apenas o 3 vezes, aqui o expoente, quando não tem, é porque o expoente é 1, né? E aqui, no caso, o nosso índice é 2. Então, eu não posso cancelar. Então, eu deixo dentro da raiz o 7. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 7. Isso aqui é a forma simplificada dessa raiz inicial. 3 raiz de 7. Vamos ver o segundo exemplo. Primeiro, observar os expoentes. Se o expoente dos fatores for o mesmo que o do índice, que o valor do índice ou menor, a gente já pode aplicar a primeira propriedade, que é separar os fatores. Então, aqui, o fator aqui 2, o expoente é 1, né, do 2, então ele é menor do que o índice, então eu já posso separar. Nessa potência aqui de 5 elevado a 3, o expoente é igual ao índice, também já posso separar. E nesse terceiro fator, o expoente é igual ao índice, também já posso separar. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 3. Pronto, separei os fatores, né? Agora, eu vou ver o que dá para cancelar. Aqui, como o 2, o expoente é 1, quando não tem é 1,
eu não posso cancelar com o índice 3, né? Então, eu deixo do jeito que tá. Nesse segundo, eu posso cancelar o índice 3 com expoente 3. Aqui, também posso cancelar o índice 3 com expoente 3. Então, aqui eu vou ficar raiz cúbica de 2 vezes. Cancelei aqui, ficou 5. Cancelei aqui também, ficou 7. Então, para ficar mais uma coisa mais arrumadinha, eu vou colocar esses valores aqui, a multiplicação de 5 vezes 3. 5 vezes 7 é 35. Então, eu vou colocar antes da raiz, antes desse valor da raiz. 35, aí vezes raiz cúbica de 2, certo? Então, vamos lá. Aqui nesse terceiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 3. Então, aí, observe que nosso índice, quando não tem, é 2, né? Então, eu falei que a gente já podia separar quando o índice fosse igual ao expoente ou o expoente fosse menor do que o índice. Nesse caso, o expoente ele é maior do que o índice. Então, o que a gente vai fazer? É escrever essa potência de forma que apareça o 2 aqui, certo? Então, como é que eu vou escrever? Porque a raiz é quadrada, como é que eu vou escrever? Ó, vou escrever 3 elevado a 2 vezes. Para poder chegar no expoente, nessa potência aqui, o expoente ser 3, eu só preciso de 3 elevado a 1. Por quê? Porque quando eu multiplico aqui, ó, eu conservo a base 3 e sumo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu coloquei o 2 aqui, a potência, 2, e para 3 só falta mais 1. Então, eu coloquei o 1 aqui separadamente, certo? Então, aqui é uma propriedade de potência. Aí, agora eu posso separar, né? Vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. O elevado a 1 eu não vou escrever porque 3 elevado a 1 é 3. Posso escrever só apenas o 3. Então, agora eu posso cancelar aqui a raiz, que o índice aqui é 2, com o expoente 2, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 3, que eu não posso cancelar, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3, certo? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Pronto. Primeiramente, vou olhar os expoentes. Se ele for maior do que o índice, que no caso o índice aqui é 2, eu tenho que separar, né, a potência. Então, no caso, vou separar primeiro essa primeira vai ficar como? Vou escrever primeiro como expoente 2. Aí, para 3 só falta 1, né? Então, eu vou só colocar o expoente 1 aqui. E aqui, esse 5 elevado a 4, eu posso escrever como 5 elevado a 2. E para dar 4, só preciso do expoente 2 de novo, né? Porque aqui, ó, se eu multiplicar, conserva a base 5 e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, dá exatamente isso aqui. 5 elevado a 4. Aí, agora eu posso separar, né? Essas raízes. Vai ficar raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2. Não vou colocar 1 porque não precisa, o expoente. Raiz de 5 elevado a 2 vezes raiz de 5 elevado a 2. Agora eu vou cancelar. Raiz com expoente, vai ficar apenas 2 aqui, né? Vezes
raiz de 2 aqui, que eu não cancelo, porque o expoente é 1 e o índice é 2, não tem como cancelar. Aqui eu cancelo a raiz com expoente 2, vai ficar só 5. E aqui eu cancelo a raiz com expoente 2, vai ficar só 5 também. Então, agora, tudo que tiver fora da raiz eu vou multiplicar, certo? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. E vou repetir o que está dentro da raiz, vezes raiz de 2. Então, 50 raiz de 2. A fatoração, a simplificação. Pronto, agora eu não tenho na forma de potência o valor que tem dentro da raiz. O que é que eu faço para transformar em potência? Eu tenho que decompor esse número, certo? Então, primeiramente, nesses casos aqui, quando não tiver potência dentro da raiz, for apenas um número, eu tenho que decompor. Então, aqui eu vou decompor 75, certo? Decompor em fatores primos, ou seja, eu posso dividir aqui, posso dividir na sequência, ó, por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e assim por diante, certo? Isso aqui é a sequência de números primos, porque eu só posso decompor por números primos. Então, primeiro eu vou tentar dividir, ver se esse número aí, 75, dá por 2. Vou na sequência dos números. Então, 75 ele não dá por 2, porque ele é ímpar, certo? Então, a gente já não utiliza o 2. Agora, a gente vai ver se dá por 3. O critério de 3 é só somar os algarismos, e se a soma der para dividir por 3, então o número dá por 3. Então, 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 3. Então, 75 vai dar para dividir por 3. Que vai dar 2, 7 dividido por 3. E aqui 5, né? Então, 25. 25, a gente ainda vai ver se dá por 3. 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3, então 25 não dá por 3. Então, a gente já exclui aqui o 3, certo? Agora, a gente vai ver se dá por 5. 25 dividir... O critério de divisibilidade de 5 é quando o número termina em 5 ou em 0. Então, 25 termina em 5, então vai dar para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5, ainda dá por 5, dá 1, certo? Então, aqui agora eu vou escrever minha decomposição, que é 3 vezes 5. Aqui, como tem dois fatores no 5, eu coloco elevado a 2. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 5 elevado a 2. Aí, agora eu posso separar. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 elevado a 2. Raiz de 3 eu não tenho como tirar da raiz, então eu vou repetir. E essa segunda aqui eu tenho como cancelar, né? Porque é raiz quadrada, o índice é 2, com expoente 2, vai ficar só 5. Então, ajeitando aqui, vai ficar 5 raiz de 3. Agora, esse outro exemplo. Vou primeiro decompor 112, né? Então, do mesmo jeito, decompõe pelos números primos. Vou colocar aqui a sequência para ficar melhor. Então, vamos ver primeiro se dá por 2. Dá por 2 porque 112 é par. Então, eu posso dividir aqui por 2. Vai ficar 5, 6, 56. 56 ainda é par, então ainda dá por 2. Vai dar 20
28. 28 é par, ainda dá por 2, vai dar 14. 14 ainda é par, ainda dá por 2, vai dar 7. 7 só vai dar por 7, né? Então, a gente já pula aqui por 7. Que dá 1. Então, aí eu vou escrever. Aqui eu vou... Como a raiz é quarta, como o índice da raiz é 4, eu vou agrupar em 4 aqui, ó. O 2. Ele está se repetindo 4 vezes, então vou botar 2 elevado a 4 vezes o 7 está sozinho, só o 7. Certo? Então vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 7. Agora separando aqui, nossa raiz vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 7. Então, aqui eu posso cancelar o índice 4 com o expoente 4. 2. E aqui só faço repetir, né? Raiz quarta de 7. Não tem como cancelar. Não tem como tirar da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 7. Certo? E vamos aqui para o nosso último exemplo. Vamos primeiro decompor o número 1080. Então, aqui eu vou botar a sequência dos números primos para facilitar. Então, 1080 é par, então dá por 2, né? Então, vai ficar 540. 540 também é par, dá por 2. Vai ficar 270. 270 é par, também dá por 2. Vai ficar 135. 135 é ímpar, então já não dá mais por 2, né? Então, vamos ver se dá por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 dá por 3, então 135 dá por 3. Então, aqui 3 dividido por 3 vai dar 4. Pronto, vai dar 45. 45, vamos ver se dá por 3 ainda. 4 mais 5, 9. 9 dá por 3, então 45 dá por 3. Aqui vai dar 15. 15, vamos ver se ainda dá por 3. 1 mais 5, 6. 6 dá por 3, então 15 dá por 3. 15 dividido por 3, 5. E 5 só vai dar por 5, que dá 1. Então, nós vamos agrupar aqui, como o índice é 3, vamos agrupar de 3 em 3, né? Aqui o 2, o 3 aqui, e o 5 vai ficar sozinho. Então, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 5. Então, vou colocar aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 5. Aí, eu só vou separar os fatores. Raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 5. Então, aqui eu posso cancelar um índice com expoente, são iguais, vai ficar só 2. Aqui cancelo o índice com expoente, vai ficar só 3. E repeto raiz cúbica de 5, que não tem como tirar da raiz. Então, aqui 2 vezes 3 dá 6, raiz cúbica de 5, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de simplificação de radicais. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!